Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Foca no Enem, com aulas especialmente voltadas para você que está se preparando para a maratona de provas que se aproxima. E hoje vamos falar de história. Se prepara aí que a nossa aula vai começar. E eu recebo agora, para tirar todas as dúvidas sobre esse conteúdo, o professor Breno Câmara, do Colégio Contemporâneo, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa. Primeiro eu quero saber, né, qual a temática que você está apostando aí de história que deve cair na prova esse ano? Olha, de temática de história esse ano, na verdade, na prova de ciências humanas como um todo e na prova de linguagens também, vou até me atrever a entrar noutra área. Geralmente as questões elas giram em torno de escravidão, giram em torno de mulher, indígenas, é justamente aquilo que a gente chama dos marginalizados sociais. O Enem ele gosta dessas temáticas, é importante que você sempre busque trabalhá-las nos seus estudos, que aí você consegue ter êxito na prova. Perfeito, então vamos estudar um pouquinho, sinta-se na sala de aula, o estúdio é seu. Boa aula, professor. Muito obrigado, a minha nova coordenadora, não é, Vanessa? Boa aula. Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Tá começando agora mais uma aula de história, tá? Com o seu professor Breno Câmara. E aí eu trouxe para você uma temática interessante. Veja, a gente já começou falando sobre escravidão, sobre mulher, sobre indígenas. Mas veja, tudo isso faz parte de um Brasil já de muito tempo. Faz parte da nossa construção social. E aí, pensando nesses troncos formadores de Brasil, eu chego aqui já com uma questão para você. Olha só, 200 anos de quê? Nós estamos justamente nesse ano 2022 vivendo a independência do Brasil, celebrando o bicentenário. Mas aí tem um pequeno detalhe. Se a gente analisar direitinho o nosso caminhar histórico, nós temos sim uma ruptura, que é o processo de independência, é claro. A independência, ela encerra com o Brasil colônia e inicia um novo processo de Brasil. Porém, essa independência, ela não trouxe, de uma maneira geral, grandes rupturas. Eu tenho a mudança de um sistema colonial para um sistema imperial, depois um sistema republicano. Mas então, quais são as continuidades? E aí é isso que eu vou apresentar para você na nossa aula. Se a gente dá uma olhada agora, no que é que nós temos aqui presente para você? Nós vamos trazer a ideia da escravidão. A continuidade que a gente tem é justamente o processo escravagista. Mas olha, antes de mais nada, eu quero pedir a contribuição de um amigo meu que está por trás das câmeras e é ele que vai passar o slide. Passa aí, Silvio Santos, por favor. Olha, Silvio passou rapidinho, né? Muito rápido aí. E aí a gente tem o quê? O processo de emancipação política do Brasil. Dentro desse processo de emancipação política, o que é importante que a gente frise antes de entrar, de fato, na ideia das continuidades, voltando sempre a lembrar você, a escravidão. Então, dentro desse processo de emancipação política, eu tenho aqui temáticas que fogem da história do Brasil e que vão parar lá na história geral. Eu começo aqui, por exemplo, apresentando para você um contexto de questões internas, mas que vão refletir ou que serão refletidos, né, lá fora. E questões externas que são refletidas aqui dentro. Veja só, primeiro, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. São movimentos internos, mas que refletem lá fora em Portugal. Se você para analisar, a Inconfidência Mineira é um movimento que pede o quê? O processo de ruptura do sistema colonial. O que é que se queria? Se queria, então, provocar a ruína do Império Português aqui dentro e o estabelecimento de um novo regime dentro do Brasil. Esse novo regime era o regime republicano. É bem verdade que a Inconfidência não teve lá tanto êxito. Na verdade, o movimento ele não passou da fase conspiratória. Então, fica atento aí, você que é meu aluno, principalmente você que não é. Porque você que não é meu aluno, talvez não domine isso. Meu aluno, eu confio. A Inconfidência Mineira, ela não chegou nem a acontecer. Pois é, fase conspiratória. E muita gente acha que a Inconfidência tomou conta das ruas, que Tiradentes é um grande líder. Não, nada disso. Tiradentes é mais um dos tantos Inconfidentes. O grande ponto é que Tiradentes é chamado justamente pela coroa, chamado que eu falo é forçado, né? É obrigado, no caso foi preso, foi torturado, condenado à morte e morto finalmente. Então Tiradentes ele é convidado pela coroa para ser o grande símbolo
símbolo do traidor da coroa portuguesa. E por isso, então, a trágica morte de Tiradentes. Mas o movimento, repito, ele não chegou a acontecer. Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana é um movimento que também pregava a ideia justamente, né, do processo de ruína do Império Português. Mais uma vez também não teve êxito. A Conjuração Baiana é um movimento que também não passou da fase conspiratória. A bem da verdade, fica uma dica para você. Vou te dar agora o nome de um assunto que já caiu 2 vezes na prova do Enem. Inclusive, no ano de aniversário, que foi 2017, e caiu também no Enem 2020, aquele que aconteceu em janeiro de 2021. O nome do movimento é Revolução Pernambucana. Este é o único movimento, anota aí, estou repetindo, este é o único movimento que, de fato, passou da fase conspiratória no contexto do Brasil colonial. Mas vamos voltar para cá. Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Esses 2 movimentos, eles vão ser marcados não só pela influência do iluminismo, mas também pela influência da independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias, ou Revolução Americana, chame como você quiser, você vai acertar. E aí, olha, a Revolução Francesa também influencia um dos 2, que no caso é a Conjuração Baiana. Esses 2 movimentos põem em xeque justamente a coroa portuguesa, que agora passa a se preocupar ainda mais com o Brasil. Veja, olha o tamanho dessa colônia. O Brasil é gigantesco, Portugal, pequenininho. E a coroa portuguesa começa a pensar, então, em se transferir para cá. Não é uma coisa feita de imediato, porque Napoleão invadiu a Espanha, que Napoleão vai tomar Portugal. Já era algo pensado, algo mais ou menos planejado. E aí, falando em Napoleão, então, decide tomar o território espanhol, o território português. Principalmente o território português. Esse é nosso foco. E por que Napoleão, no cenário ali pós-Conjuração Baiana, está governando a França? Por que Napoleão, nesse cenário pós-Conjuração Baiana, queria tomar Portugal? Aí nós temos que lembrar da Revolução Francesa, um movimento que trouxe a ideia da liberdade, igualdade, fraternidade, um movimento que se opunha à estrutura absolutista francesa. E este movimento, ele finda com a chegada de Napoleão ao poder. Napoleão, ele representa os interesses da burguesia finalmente agora atendidos. É uma figura militar? É. Mas Napoleão, ele tem boa parte dos seus apoiadores ligados à estrutura burguesa. E aí o que é que a gente vai ter de importante? Napoleão, ele vai lançar mão de um bloqueio continental logo quando ele se torna imperador. E é este bloqueio continental que provoca a vinda da família real para o Brasil. Se meu amigo Silvio Santos passar adiante para o próximo slide, onde a gente tem um mapazinho aí, a gente pode conferir o seguinte, olha só, nós temos um bloqueio contornando toda a Europa e Portugal aqui, ó, fora do bloqueio, veja só. Por que Portugal está fora do bloqueio? Portugal tem um acordo com a Inglaterra, um tratado chamado de Panos e Vinhos, onde os portugueses enviavam vinhos, o famoso vinho do Porto, para a Inglaterra, e a Inglaterra, em troca, mandava tecidos. Claro que o tecido é mais valioso, Portugal ainda ficava em débito. E aí Napoleão diz assim, nenhuma nação europeia poderá comercializar com a Inglaterra. Aí justamente Portugal fura esse bloqueio. Portugal pequenininho termina sendo então invadido pelas tropas napoleônicas. Perceba, nesse momento de invasão, é a hora certa, porque existe a hora e existe a hora certa. E aí é a hora certa para que Dom João VI fuja para cá. É importante que se entenda, Dom João VI não é um frouxo, não é um covarde, nem muito menos um despreparado para estar no poder. Isso é uma criação tanto quanto romântica da história, né? Você olha para Dom João VI e pensa, não, esse cara aí não tinha lá tanto intelecto. Isso é um erro. A fuga de Dom João VI para o Brasil garante a Portugal a manutenção dos territórios que Portugal detinha, no caso os territórios coloniais, Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Veja, se entrega a Portugal para garantir, então, os territórios que eram marcados pela riqueza, principalmente o Brasil, né, que é a colônia mais explorada. E aí Dom João VI chega aqui. Se a gente volta agora, a gente percebe a vinda da família real. E quando Dom João VI chega no nosso território, o que é que ele faz de imediato? Está aí, ó, no slide anterior. Dom João VI, ele vai abrir os portos. E essa abertura dos portos, o que é que significa, professor Breno? Essa abertura dos portos se insere justamente na nossa temática, o processo de emancipação do Brasil. No caso, essa liberdade que o Brasil passa a ter a partir de então. E que liberdade é essa? A abertura dos portos significa independência econômica.
Vou te dar o nome de um autor, presta muita atenção. Eu não gosto de fazer isso não, mas vai que aparece lá na prova, né? E o nosso foco é justamente a prova. Cuidado na fonte, na hora de ler a questão, inclusive. Tem um autor chamado Caio Prado Júnior, que ele defende que possivelmente a independência do Brasil tivesse que ser antedatada em 14 anos. Se a independência é em 1822, faz aí, você é aluno de humanas, 1822 menos 14 vai dar 1808. Demorou para responder, viu? Meu cinegrafista aqui ficou meio perdido, pegou a calculadora. Olha só, 1808. Então, se eu penso em 1808, abertura dos portos, independência econômica, o Brasil já está independente? Não, não está. Falta o quê? Falta a independência política. E é esse processo que a gente está trabalhando aqui na nossa aula nesse momento. Se você para analisar também, nós temos aqui, olha só, com a chegada de Dom João VI, a abertura dos portos, passamos para mais um slide, por favor. Chegamos agora nesses... Opa, volta, já estamos na questão, aí deu gabarito para o aluno, né? Volta para cá. Quando Dom João VI, então, ele garante essa abertura dos portos, o que é que nós vamos ter aí? Repetindo, por favor, independência econômica. Agora vamos para a questão, vai lá. Abriu a questãozinha para a gente. O que é que a gente tem que fazer primeiro na resolução da questão com essa base de conteúdo que foi trabalhada? Nós temos que analisar de onde é que é esse texto. O Império Luso-Brasileiro e os Brasis. Veja só, os Brasis. O que é que seriam então esses Brasis? Os tantos Brasis que existiam. O Brasil ele ainda é heterogêneo. Perceba, eu falei de um movimento em Minas Gerais, falei de um movimento na Bahia, citei também um movimento no Pernambuco. Não há então uma ideia homogênea de independência. Isso é fundamental. Quando a gente olha para o Brasil do passado, você acha que é todo mundo igual, todo mundo pensa com a mesma cabeça? De jeito nenhum, tá? Aqui é um processo heterogêneo. E aí, o que é que eu vou trabalhar com você agora? Vamos para a questão. A transferência da família real tornou realidade não apenas o propósito político de alguns inconfidentes de Minas, como também contemplou um de seus objetivos econômicos comuns aos inconfidentes da Bahia. E agora, o que é que pede o comando da questão? No texto, exemplificam o propósito político e um dos objetivos econômicos, respectivamente. Letra A. Vamos lá para a letra A. A letra A diz: o Brasil como sede do Império Português e o fim do monopólio comercial. A letra B fala: a extinção do absolutismo monárquico e o aumento dos salários em geral. A letra C: a independência em relação à metrópole e a abolição do escravismo. Letra D: a instalação de uma república e a adoção de medidas industrializantes. Letra E: o processo de unificação do Brasil e a diminuição de impostos e taxas. Eita, e agora? Me diz você, qual é a resposta dessa questão? Vou te dizer, tá? Letra A. Nós temos aí, então, o Brasil como sede do Império e o fim do monopólio comercial. Perfeito. Os portugueses são trazidos para cá. Eu tenho uma ideia de abertura, tá bom? Já uma abertura política muito tímida. E eu tenho também a abertura econômica com o fim do pacto colonial, abertura dos portos. Vem cá, minha coordenadora. Olhe, professor, estou invadindo aqui sua aula, porque aula boa é aquela que passa ligeirinho, né? É verdade. Trouxe questão, trouxe tudo aqui, até matemática. Tava ali a fazendo gente arranha, né? Eu tô ali, viu, prestando atenção em tudo, pegando todas as dicas que são importantes demais aí na hora da prova, na questão do Enem. Mas segura um pouquinho essa aula, porque agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí. No próximo bloco tem muito mais aula com o professor Breno Câmara, do Colégio Contemporâneo. A gente volta já. Estamos de volta com Foca no Enem, mas antes da nossa aula eu tenho um recado para você. Se liga que a Uninasal tem uma condição para lá de especial. Conte com a primeira e a segunda mensalidades por R$ 99,00 cada, mais desconto de até 50% durante todo o curso. É a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo o que você já viu. Na Uninasal, o aluno conta com o Ubiqua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência
Ciências Sem Fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes do Brasil e do mundo. Sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Você pode ter acesso a tudo isso com esse descontão de até 50%. Já pensou? Tem mais, viu? Atenção, se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite a oferta, sem precisar fazer o vestibular. Garanta a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para, então corre e aproveita. E vamos deixar de conversa, vamos voltar para a nossa aula com o professor Breno. Vem para cá, professor de História do Contemporâneo. Vamos continuar com a aula que estava muito boa. Qual é a próxima questão agora? Agora a gente vai falar um pouquinho do governo Dom Pedro para entrar numa questão interessante sobre o processo de independência. Perfeito, vou ficar anotando todas as dicas. Você de casa também anota. Bom, vamos lá, gente. Olha só. Nessa nossa próxima análise, o que é que a gente vai ter aqui de importante? Vamos lá. Nós pegamos de Dom João VI a Dom Pedro I. O que é que a gente tem aqui de fundamental para se trabalhar? Veja só, a gente vai primeiro pensar, quando Dom João VI chega, o que é que foi fundamental para que eu possa compreender e levar isso para a prova do Enem? Bom, quando Dom João VI chega, ele vai promover uma série de mudanças e inovações aqui no Brasil. O Brasil vai passar, então, por esse processo de modernização. E aí, olha só, pensando nesse Brasil moderno, pensando nesse novo Brasil, o que é que Dom João VI fez de tão importante? Além da abertura dos portos, ele vai trazer também a Escola ou Academia Real Militar, vai trazer também a Escola Real de Medicina, promoveu o nascimento do Banco do Brasil e também trouxe o Jardim Botânico, trouxe o Teatro Real São João, criou também a Biblioteca Nacional. Então, veja, são inovações relevantes, mas temos aqui um ponto a detalhar. Jardim Botânico, será que é para todo mundo? Não é. O Jardim Botânico é para a corte. O Teatro Real, será que é para todo mundo? Também não, assim como a biblioteca. Então, esses espaços são construídos como espaços de abstração social, justamente porque a corte está vindo. Não é só a família real que vem, é quase que toda a corte portuguesa. São mais ou menos 25 mil pessoas vindo para o Brasil, de 1808 a 1820. Então, nesse processo de vinda desses portugueses, é interessante que hajam pelo menos espaços para que eles possam frequentar, já que o Brasil é visto ainda com uma visão bastante exótica, um território um tanto quanto diferente de Portugal, com muitos negros nas ruas, com indígenas. Aí nós também temos a nossa falta de saneamento do nosso Brasil colônia, que vai durar, inclusive, até os dias de hoje em algumas regiões. E aí é importante que você se lembre, a Escola ou Academia Real Militar, ela é criada por quê? Dom João VI, quando vem, ele vem fugindo de alguém, veio fugindo de Napoleão Bonaparte. Então, nesse processo de fuga, é importante entender que Dom João VI, quando chega, ele se planeja. Opa, pode ser que Napoleão venha atrás de mim, então eu vou criar o quê? Vou criar a Academia Real Militar, para que agora eu possa me preparar. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai se preparar dessa maneira, criando, então, o que a gente vai chamar hoje de Marinha. Por isso que a Marinha é a nossa primeira força armada. Inclusive, esse era o nome dela durante o governo republicano, né? Chamavam ela de Armada. E aí o Exército que seria um nome à parte. Depois, hoje, né, a gente chama tudo de Forças Armadas. Mas aí, olha só, Dom João VI vem, promove essas inovações, cria mudanças, inclusive, nos hábitos sociais, os talheres começam a ser utilizados. Já tivemos questão sobre isso na prova do Enem, utilização do garfo, que no passado só se tinha o garfo de churrasco, hoje nós temos o nosso garfo, né, do dia a dia. Isso é um incremento trazido pela corte portuguesa, a famosa etiqueta, tá? Fique atento, temáticas assim também aparecem na prova. E aí, Dom João VI, ele é conclamado a voltar para Portugal. Agora, ora pois, por que Dom João VI teve que voltar? Estamos falando da ruína de Napoleão. Napoleão, que tantos territórios invadiu, finalmente, né, caiu. Napoleão agora foi preso, foi enviado para o meio do Oceano Atlântico, uma ilha chamada Santa Helena, onde ele vai passar os seus últimos dias. E aí Dom João VI é chamado de volta. Mas aí os portugueses tinham uma preocupação.
Durante a saída de Napoleão, surge o Congresso de Viena, uma reunião de nações absolutistas para reorganizar o mapa da Europa. Vamos lembrar, né, que a geografia da Europa estava toda destruída, as fronteiras estavam destruídas. E aí, veja só, nesse Congresso de Viena, Napoleão, então, que perdeu todo o seu poder, vai ver agora o território sendo fragmentado. E aí, Portugal faz parte desse congresso. Só que tem um detalhe. A coroa portuguesa, ela é chamada de volta a Portugal porque o seu rei não estava mais por lá. Mas não tinha mais perigo. Napoleão já tinha sido preso. Por que Dom João VI não volta? Porque era interessante manter a colônia, na verdade, né, agora o Reino Unido de Portugal e Algarve, aqui, intacto. Só que os portugueses pensam, ora pois, nós somos tão pequenos, nós não temos tantas riquezas como o Brasil, o nosso rei está no Brasil, não está cá. Então, eles param e refletem. Será que Portugal agora vai virar colônia do Brasil? Por isso essa exigência. Mas aí, quando eles vão embora, eles esquecem de alguém. Quando Dom João VI vai, o parlamento português, ele é muito claro. Dom João, você tem que voltar e trazer toda a família real. Só que ficou um. Quem foi esse famoso esqueceram de mim? Esse rapaz aí se chama Pedro I. Ele vai ficar no Brasil, a mando de Dom João VI, se torna o príncipe regente. Dom João, que agora era rei de Portugal, sua mãe já havia morrido durante esse processo, né, da era napoleônica. Então, Dom Pedro fica no Brasil. E Dom Pedro fica, então, também com a incumbência de tornar o Brasil uma nação independente. Primeiro, Dom Pedro não está muito preocupado com isso, não. Dom Pedro estava mais ligado com a vida mundana, era um libertino, bebia demais, brincava demais, namorava demais e não tinha nenhuma preocupação com o futuro do Brasil. O pai dele, pensando em consertar o filho, decide casar Dom Pedro. Olha, fica a dica, viu? Essa não é para o Enem, não, essa é para a vida. Olha, vou te dizer, casamento nenhum conserta ninguém. Muita atenção, se você vai casar pensando nisso, vai dar errado, viu? O máximo que pode acontecer é o sujeito deixar de ser um soldado e virar um agente secreto. Dom Pedro era um agente secreto da noite, tá? Continua sem nenhuma preocupação com o processo de independência do Brasil. Mas sua esposa era uma mulher preparada. A imperatriz, né, que virá se tornar imperatriz, ainda princesa austríaca, Dona Leopoldina, ela é quem adianta esse processo de independência. Ela foi a primeira a assinar a nossa carta. Veja, a Carta de Independência é assinada por uma mulher. Perceba a ideia do empoderamento. O Enem, ele cobra muito disso também. E aí, depois que Leopoldina assina esse documento, as elites rurais que tanto pressionavam para que essa independência acontecesse, já haviam solicitado que Dom Pedro não regressasse a Portugal, por isso o famoso dia do fico, que às vezes, né, TV Ponta Negra vai aí nas ruas e pergunta, no dia 9 de janeiro, você sabe o que é dia do fico? E o pessoal fica sem entender, achando que é coisa de namorar. Não, não é nada disso. O dia do fico é quando Dom Pedro diz, olha, eu vou ficar no Brasil. Se é para a alegria geral da nação, digam ao povo que fico. Ele tanto vai assinar agora como defensor perpétuo do Brasil. É um título que a maçonaria confere a ele. E aí, veja, Dona Leopoldina, que já tinha pressionado para que ele ficasse, agora pressiona para que o Brasil se torne independente. Daí, então, a nossa celebração, no 7 de setembro, dos 200 anos de independência. Só que tem um detalhe, o Brasil ficou independente, ficou. O que é que nós na história costumamos dizer? Nós costumamos dizer que, vou invadir aqui a tela, tá? Nós costumamos dizer que é um passo para frente e 2 passos para trás. E por que a independência é um passo para frente e 2 passos para trás? O processo de independência, eu vou à frente. Mas eu mantive o quê? A coroa. E eu mantive mais o quê? A escravidão. Então termina que o Brasil chega na sua ruptura, mas mantém algumas estruturas ainda vigentes. A escravidão vai ser a principal delas. Só que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante sobre Dom Pedro. Nós não temos essa coisa tão heróica assim que se fala. Isso é uma construção. A imagem de Dom Pedro montado num cavalo. Pode passar, por favor, Silvio. Olha só, a imagem de Dom Pedro montado num cavalo, aí nas margens plácidas, né, do Riacho Ipiranga. Se você parar para olhar, onde é que está o riacho? O riacho está aqui, ó. Olha só o Riacho Ipiranga, as famosas margens plácidas. E aí está aqui Dom Pedro, levantando a espada, todo mundo aí gritando, independência ou morte. Mas será que realmente foi assim? Não, não foi. Em termos de topografia, inclusive, né, Pedro Américo, ele comete um equívoco, ele coloca o riacho coladinho onde eles estavam, e segundo quem viveu o momento, eles estavam tanto quanto distante dessas margens plácidas, tá? Mas olha, o que é que eu quero chamar a atenção aqui de você que está me assistindo?
Dom Pedro está montado num cavalo. Para começo de conversa, nenhum cavalo, olha que eu sou professor de história, tá bom? Mas nenhum cavalo, pensando aqui no nosso Rio Grande do Norte, né, o estado da vaquejada, nenhum cavalo ele era apto a essas longas viagens, tá bom? Geralmente se utiliza para longas jornadas a mula. Cadê a mula aqui? Não tem a mula. Tá bom? Por favor, eu senti seu pensamento. Você pensou, é Dom Pedro. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Olha só. Então, eu tenho aqui um cavalo, Dom Pedro montado nesse cavalo, e o pessoal festejando. Os dragões da independência que vão aparecer por aí. Mas será que esse evento foi assim mesmo? Eu te digo, não foi. Dom Pedro, ele estava regressando de Santos, inclusive acabaram de conhecer, né, aquela que viria a ser a sua amante, a Domitila, a Marquesa de Santos, título que ele confere a ela. E aí Dom Pedro está regressando de Santos, de uma viagem, quando então se depara com essas elites rurais, produtores de mandioca, produtores de cana, café, já naquele cenário, e os caras falam, Pedro, essa independência sai ou não sai? E segundo contam, Dom Pedro naquele momento, nem no cavalo ou na mula estava. Dom Pedro estava ali um pouco escondido por trás de uma moita, tinha um certo probleminha intestinal. É isso que, inclusive, a nossa questão vai mostrar. Se a gente passa aqui, olha só, nós vamos ter... passa mais um, por favor. Nós vamos ter aqui Dom Pedro correndo, né, segurando um determinado objeto. Veja, que objeto é esse? Né? Um rolo de papel higiênico. Meu Deus, Dom Pedro, que imagem é essa? E ele está gritando, né? Emergência de vida ou morte. E aí... aqueles que estavam por lá, os famosos transeuntes, né, se questionam. Não ouvi direito o que Dom Pedro disse. Parece que foi independência ou morte. Dom Pedro declarou independência às cortes precisam saber disso. Então, é isso que a nossa questão está mostrando. E aí, fica para você, tá, analisar essa nossa questãozinha aqui. Vamos lá, leitura da questão. Observe a charge ao lado. A charge apresentada é coerente com a interpretação historiográfica que considera o 7 de setembro de 1822 como... Bom, o 7 de setembro de 1822, ele é de fato um ato heróico? Eu acabei de desconstruir essa ideia com você. Então, rapidamente, a gente consegue analisar essa questão. Se a gente olha para a letra E, vamos lá, vou começar de baixo para cima. Um complô entre a monarquia e as cortes de Lisboa. Não foi um complô, né, entre a monarquia. Que monarquia seria essa? A portuguesa? Um movimento revolucionário influenciado por valores iluministas que transformou profundamente a sociedade brasileira. Não transforma profundamente porque nós mantemos as estruturas antigas. Um pacto social envolvendo europeus, indígenas, africanos. Eu já parei de ler, tá? Que eu estou no Enem e eu estou com pressa. Está errado. Nós não temos indígenas africanos como parte do processo. Letra B. Um ato ousado e corajoso do príncipe regente, que surpreendeu as cortes portuguesas. Quem me surpreendeu foi essa alternativa. E a letra A. Um acontecimento resultante das circunstâncias políticas do momento e não um ato heróico, individual e planejado. É bem verdade que a nossa independência não é um ato heróico nem planejado. Agora, vamos parar aqui. Parece que minha coordenadora está querendo falar comigo. Vem cá, coordenadora. Estou aqui, já cheguei. Olha, professor, aula realmente impecável. Muitas dicas aí importantes, né? E eu queria... né, nosso tempo de TV é muito curto, né? O pessoal que está em casa já sabe, mas a gente vai continuar essa aula daqui a pouquinho. Essa aula muito importante para você continuar tendo dicas na internet. Muito obrigada a você de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Eu te espero no próximo sábado. Mas, corre agora para as redes sociais também e para a internet no nosso canal da TV Ponta Negra, isso mesmo, e também no Colégio Contemporâneo, tá bom? Que a gente já vai continuar nossa aula por lá. Um ótimo final de semana e até a próxima!